Caros alunos, nosso tópico agora é estudar os sistemas a nível de software e hardware, a integração entre eles, na verdade, do modo multitarefa, né? Representado aqui pelo modo protegido, o modo compatível da AMD, por exemplo, que é 32 bits, e o modo longo de 64 bits. Vamos comentar alguns fatos, né? Primeiramente, como está dito aqui no texto, o modo protegido surgiu de forma bem precária com o 286. Era um modo protegido de 16 bits na época, tá? Então, quer dizer, as primeiras versões do Windows, o Windows 2, o Windows 3, não eram, na verdade, sistemas multitarefa, né? O Windows era um extensor, o sistema era o DOS. O DOS era o gerenciador de memória. Você, dentro do console do DOS, rodava WIN, né? Mandava executar, e ele entrava só naquela tela gráfica, que é mais ou menos o precursor da tela do Windows hoje, só para te gerenciar os aplicativos, só para você poder escolher os aplicativos que seriam executados, tá? Mas quem fazia o gerenciamento de memória era o DOS. Então você podia inclusive sair do Windows e regressar ao DOS com o mesmo gerenciamento. Ok? Você mandava o exit lá, tinha um item no menu. Vocês não chegaram a pegar essa época. Tá? Então o pessoal de comp sabe, né, o que é um sistema operacional. É um programa que é ambiente para execução de aplicativos. Tá? E tem várias funções, como gerenciar os recursos da máquina, dentre eles os endereços de entrada e saída, quais IRQs serão atribuídas a cada hardware, né? Carregar programas, você disponibilizar serviços, né, que eu cheguei a comentar, interrupção por software, serviços aos aplicativos, tá? Que a gente vai ver aqui uma modalidade que é a tal da API, e fornecer também aquela interface mínima para os usuários. E aí vem agora uma extensão, que é um sistema operacional multitarefa. Então é aquele que pode rodar ao mesmo tempo mais de um programa, um thread, alguma coisa assim. Tá? O Windows 3.1 não era multitarefa. Por quê? Porque você poderia até ter dois programas ativos. Só que você dava um Ctrl ESC, Alt Tab, trocava a execução de um para a execução de outro. Não eram os dois ao mesmo tempo. O que são dois programas rodando ao mesmo tempo? A CPU aloca, vou chutar aqui, 10 milissegundos para rodar um programa, depois para 10 milissegundos roda o outro, para 10 milissegundos roda o outro. Ok? Então você está compartilhando os recursos da CPU entre dois threads ao mesmo tempo. Tá? Isso aí é um compartilhamento que a gente chama de time slice, né? Você divide no tempo. Mas existem, recentemente, nos últimos 15, 20 anos, o compartilhamento por núcleo, core, né? Você tem processadores multicore, Core 5. Então você pode endereçar um thread para cada core, tá? Esse parágrafo aqui vale a pena dar uma lida, né? Ele coloca algumas nomenclaturas. Eu falei modo compatível. Desculpa, modo compatível é um programa de 32 bits rodando no ambiente de 64, tá? Seria o modo legado, que é chamado pela AMD hoje, é o modo protegido antigo. Então, quando eu falo modo legado e modo protegido, tem basicamente a mesma configuração, tá? Então, algumas coisas que ficaram permitidas, por exemplo, o uso de memória virtual, que eu vou comentar mais tarde, tá? A memória virtual, por exemplo, nesses sistemas de 32 bits, ela é opcional. Você pode ou não usar a memória virtual, mas nos sistemas de 64 bits ela é obrigatória, né? Porque você tinha 32 bits de endereços, um barramento de endereço, e usava ponteiros de 32 bits.
Quer dizer, vai ter uma diferença entre memória, que eu vou falar, memória física e memória linear. A memória linear é a memória do programa, é o seu ponteiro. Não necessariamente ela corresponde àquele endereço físico que sai pelo barramento de endereços. Tá? Existe uma correspondência, que a gente vai ver agora nessa parte de paginação. Por que em 64 bits você só tem essa possibilidade de rodar em 64 bits com paginação habilitada? Porque você tem um barramento de endereços com menos bits do que 64. O barramento de endereços, ele pode, dependendo do processador, ter 40 bits ou 52 bits, que é o caso mais usual hoje. Tá? Então você tem 52 bits e um ponteiro de 64 que é convertido em 52. E onde está o resto? O resto vai botar no HD. Né? E aí você tem, como tem, vamos fazer uma regra de 3. A memória cache está para a memória RAM principal, assim como a memória RAM está para a memória virtual, que é a RAM mais o HD, entre aspas. Então você tem uma paginação aí quando você for acessar. A gente vai ver ainda nesse capítulo como é que se implementa isso, ok? E você tem também um modo virtual 8086, que é uma forma de você rodar aplicativos do DOS dentro do Windows. É permitido até sistemas de 32 bits. Não tem mais essa permissão para sistemas de 64, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui na página 257 a gente tem uma figura interessante, né? A evolução dos sistemas a nível de 16, 32 e 64. O DOS era um sistema operacional em modo real, 16 bits. Depois, com o surgimento do Windows 3.1, é um sistema operacional também de 16 bits, usando ponteiros de 16 bits, tudo 16 bits. Só que o Windows, na verdade, não era um sistema, o que a gente chamava de extensor. Ele entrava em modo protegido, mas o sistema continuava baseado no DOS. Tá? E aí tem lá o OS2, o Windows 95 em diante, NT, são sistemas de 32 bits baseados nas características dos processadores de 32 bits que surgiram a partir do 386. Então o 386 foi um grande salto de arquitetura que permitiu a implementação de multitarefa usando 32 bits. E os sistemas de 64, né? Eu já falei que eu vou adotar o modelo da AMD aqui nesse livro e nesse curso. Ele aceita, claro, tem que aceitar aplicativos em modo protegido, 32 bits. Ela tem um modo de execução chamado de modo compatível dentro do modo 64, tá? Mas não necessariamente o processador, por ser 64 bits, ele tem que rodar um sistema de 64. Ele pode rodar um sistema de 32 bits normalmente, ok? Queria que vocês lessem essas características, né? O que possibilitou, foi decisivo a nível de hardware para que os sistemas fossem implementados, tá bom? Queria que vocês dessem uma lida aqui nesses tópicos antes da gente passar para agora alguns conceitos, né? Eu vou falar de alguns conceitos que a computação enxerga como um nome e a eletrônica enxerga como outro, né? O que a computação enxerga com o nome de thread, nós da eletrônica vamos chamar como tarefa. Então, thread é um conceito que a SE9 viu lá, e agora na SE3 aqui, uma disciplina da SE3, nós vamos ver como nome de tarefa. Porque a nível de hardware, a Intel chamou de tarefa. E quem fez os sistemas operacionais chamou de thread. Tá? Então, uma tarefa é um... O termo thread não é um termo relacionado a hardware, é um termo relacionado a software. Então você tem o registrador de tarefa e não é o registrador de thread, porque assim a Intel chamou, ok? E programa, aplicativo, isso é coisa de usuário, ou de desenvolvedor de software. Nós vamos chamar também de processo também. Também tem a ver com software, nada a ver com
com o hardware, tá? Eu vou comentar, por exemplo, aqui uma função da API chamada createThread, uma função do Windows. Então eu vou fazer esses comentários em cima das três figuras da página seguinte. Então, na visão do processador, uma tarefa, tá? E na visão do sistema operacional é um thread. Então, task é o registrador, task register, né? TR é o registrador de tarefa para a gente aqui, tá? Mas que são conceitos associados aqui, deixar bem claro, tá? Então aqui na visão do usuário a gente tem um programa, na visão do sistema operacional é um processo, tá? E um processo ele pode ter mais de um thread. Você tem um programa com várias linhas de execução em paralelo, nada impede. Eu quero executar vários cálculos aqui num único programa. Qual é a vantagem de você programar com múltiplos threads? Você fazendo isso, você tem a possibilidade de mandar um thread para cada núcleo. Você tem um processador Core 5, eu quero fazer dois cálculos que não tem correlação entre si. Você cria um thread, manda ele para um lado. Cria um thread, manda ele para o outro, tá? Quem manda, na verdade, não é você, quem manda é o sistema operacional. Ele pode rodar num processador que é um core só, tá? Ele vai fazer o time slice, divisão no tempo. Como é que você faz para criar um thread? Tá, aqui tem nessa função aqui, create thread, é uma função do... Esses argumentos aqui estão para Windows 32 bits. Eu já usei. Tem nada demais, tá? Que você tem um programa rodando um único thread, aí executa uma função chamada create thread, e aí você segue normalmente, sequencialmente, ou segue e segue nos dois sentidos. Segue para essa rotina aqui, ó, tá em negrita aqui. Esse argumento aqui que você vai passar que é o endereço da rotina. Minha rotina. Então você vai passar esse argumento aqui como minha rotina. Então você vai ou seguir reto ou vai lá. E vai lá em paralelo, tá? E aí cabe ao sistema fazer uma jogada contigo de rodar as duas, uma em cada núcleo de processador ao mesmo tempo. Bom, essa seção 9.2 aqui mostra como você faz para inicializar os modos, como você pode entrar no modo. Quando você liga o seu computador, energiza o seu computador, ele vai estar em modo real, né? Modo DOS. Então ele está em modo DOS e ele faz umas inicializações, a tela preta ali, né? E após essas inicializações bem básicas, a BIOS busca a partição ativa do sistema, né? Para executar o procedimento de boot. Boot é a carga do sistema operacional. Durante a carga do sistema operacional, você entra primeiramente em modo protegido. Professor, o meu sistema é 64, mas você primeiro entra em modo protegido. E aí, depois de estar em modo protegido, você tem a opção de entrar em modo 64, tá? E a gente vai ver agora como é que faz para que isso ocorra, né? Para entrar em modo protegido ou modo legado da AMD, a gente precisa ativar o bit 0, né, que é o bit Protection Enable, tá? Bit 0 do registrador que a gente chama registrador de controle 0. A gente não viu nos capítulos anteriores por se tratar de um registrador de sistema, não é um registrador que é usado em aplicativos, tá? É o registrador de controle 0. Então eu omiti vários desses registradores, mesmo porque a configuração deles depende muito de que CPU, tá? Tem um registrador que tem numa CPU que não tem na outra, tá bom? Mas esse CR0 tem todas, tá? Então você ativa o bit
31 do... Desculpa, desativa o bit 31, então estou dando BTR para desativar o bit 31 e ativa o bit 0. No caso, estou jogando 1 no bit 0 e 0 no bit 31. Neste caso, você está habilitando o modo protegido com paginação desabilitado, sem memória virtual. Tá? A escolha pela memória virtual tem que ser no ato da entrada em modo protegido, ok? Tem que ser na entrada do modo protegido. E aí você devolve para o CR0 o EAX. Então você entra em modo protegido sem memória virtual, tá? Esse aqui é um caso. Se você quiser entrar em modo protegido com paginação habilitada, você pode fazer 2 BTS ou pode fazer um só, né? Um OR EAX, aí já joga ao mesmo tempo os bits 0 e o bit 31 para 1, tá? Então esse aqui é o CR0, ele é o cara que vai sair do modo real e vai entrar em modo protegido. É esse bit aqui, ele jogando para 1, jogando esse bit para 1, o Protection Enable para 1 entra em modo real. E aqui a escolha pela memória virtual tem que ser na entrada do modo protegido, ok? Para entrar em modo 64, a gente tem que dar uma lembrada, né, nessa tabelinha 97 aqui. Desculpa, essa tabelinha aqui mostra como é que é a configuração dos inteiros e ponteiros. Tem um bit D que a gente vai ver daqui a pouquinho no capítulo, né? Que quando a gente está em modo legado, né? Ou seja, não estamos em modo 64. Esse bit aqui, LMA, que eu vou apresentar a vocês daqui a um segundo, ele está em 0, tá? Dá um bit D aqui. E você ainda pode entrar em modo virtual 8086, que é a forma compatível de rodar programas de DOS. Mais adiante a gente vê. Para a gente entrar em 64 bits, né, a gente precisa fazer com que aquele bit LMA seja ativado. Então o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que ativar esse bit LME, mas com esses procedimentos aqui, tá? Esses procedimentos são o seguinte: aquele bit que você habilita a paginação no CR0, você desabilita e vai habilitar esse bit chamado PAE para estender o seu ponteiro, entre aspas, que você tem um barramento de endereço 52 bits e vai usar ponteiros de 64. Então, para fazer isso, você tem que jogar um nesse bit. Decora, ou seja, saiba onde tem para consultar, tá? Aí você ativa o bit LME, ainda está em modo 64. Tá? Esse bit LME está nesse registrador aqui, que só serve para isso. E aí você reativa a paginação no bit CR0. Com esses dois caras ativados, o processador vai internamente rodar um procedimento. Depois que ele acabar de rodar esse procedimento, o processador, não é você no programa, ativa o bit LMA, ou seja, o modo longo está ativo. E aí vai estar confirmando que está em modo 64. Você já está trabalhando em modo 64. Então isso aqui eu peguei do manual da AMD, como desabilitar o bit PG, aqui, né? Desabilitamos. Ativamos o bit 5, que é aquele para extensão de 52 para 64. Tá aqui, tá ativado. Ele manda também recarregar o CR. E falou que é isso aqui. Para que precisa disso? Não sei. Ele ativa o bit LME através dessa instrução e ativa o bit 31, paginação, tá?
Aqui algumas configurações, né? Alguns bits interessantes, CR4, as posições dele. E o FR, quer dizer, registrador FR, tem o LME que a gente escreve eu quero rodar um sistema de 64, escreve aí ele faz um procedimento e ele mesmo, o processador mesmo, ativa o LMA, ok? E aí, estando em modo 64, vale essa tabela aqui, tá? Você pode rodar até em modo compatível 16 bits, mas ninguém vai rodar. Então esses dois aqui são os principais. Você roda modo compatível 32 bits, aplicativo de 32 bits inteiros e ponteiros, ou roda em modo 64. Quem é o default? O default são inteiros de 32 bits e não 64 e ponteiros de 64. Por que os inteiros default é 32 e não 64? Eu já falei lá no capítulo 3 que para usar inteiros de 64 você tem que colocar o prefixo hex em cada instrução. Eu quero rodar 64 em tudo, então vai ter que botar hex em todas as instruções, porque o default é 32. Vocês viram alguns de vocês que usaram o compilador de 64, eram os ponteiros que estavam em 64 e não os inteiros, tá? Os inteiros tiveram que usar o hex. A gente fecha aqui então esse primeiro vídeo e depois a gente começa a falar de algumas particularidades do modo protegido e também do modo longo, modo multitarefa propriamente dito. Um forte abraço.